Presidente, a minha questão de ordem, senhor presidente, quando Vossa Excelência fala na questão de orçamento de CPIs, eu também me preocupo. Mas me preocupo mais ainda, porque essas CPIs, quando elas são instaladas, é justamente porque há bloqueios dentro da casa relacionados a documentos. Por que a CPI dos radares, por que a CPI da Congeladel? Porque o coronel Walter Cruz, quando esteve nessa casa, juntamente, vereador Carijó, com o representante da CEMINF, se comprometeu, numa audiência pública, de entregar todos os documentos necessários para que os vereadores tirassem as suas dúvidas. Se comprometeu. Há um comprometimento e houve uma reunião com todos os vereadores. E em 2 meses não chegou um só panfleto a essa casa. Nós fizemos requerimentos solicitando novamente esses documentos e os requerimentos foram motivo de chacotas. Foram pedidos de vistas, foram derrubados. Então, paira uma dúvida do que está sendo feito na cidade de Manaus, se é legal ou se é imoral. Porque se fosse legal, não haveria nenhum problema em um município, entre a Congeladel, entre o Intrans e a própria CEMINF, nos fornecer esses dados. É muito simples. Aí, nesse caso, não instalaríamos a CPI. Então, o culpado de tudo isso é o Poder Executivo Municipal. Um exemplo, o secretário municipal de administração, doutor José Antônio Assunção, tem um respeito por essa casa, já veio aqui dar informações, todos os eventos que tem, manda. Isso sim é que é respeitar poder. Mas as pessoas acham, porque por estarem num cargo, pode fazer qualquer coisa. Embora improcedente, mas Vossa Excelência colocou a público aquilo que a gente precisava. Vereador Valdemir José. Senhor presidente, primeiro, parabenizar pela forma tranquila da abordagem do problema, colocando a situação da questão financeira dessa casa. A gente tem solidariedade com essa questão, também acho que o bom senso tem que prevalecer, mas, por outro lado, nós não podemos estar desqualificando um instrumento de investigação, que é o principal instrumento que essa casa pode utilizar. Então, nesse sentido, eu acho sim, a Vossa Excelência faz um contraponto importante, um contraponto de quem está vendo do lado financeiro da administração, mas, por outro lado, também não dá para a gente estar vendo aqui que quem tem esse instrumento, quem identifica esse instrumento como necessário no momento, seja taxado de irresponsável ou de coisa que o valha, ou questão eleitoreira, tudo mais. Senhor presidente, nós fizemos vários pedidos também. Nós protocolamos hoje, por exemplo, a gente vai entrar com mandato de segurança, exatamente porque pedimos informações do SMTU e não obtivemos até hoje. Então, quer dizer, qual é o instrumento que nos cabe depois de todas as tentativas nossas? É os requerimentos sendo bloqueados, a gente oficializa o SMTU, depois de 20 dias eles não mandam nada, e isso é anticonstitucional. Então, é sobre isso que a gente está colocando, o instrumento que eu acho oportuno para traduzir o sentimento da população hoje, para mim, é uma CPI, não do transporte coletivo de forma geral, mas sobre a licitação do transporte que acabou penalizando a nossa população. Obrigado. Também, mesmo improcedente, nós temos o direito de falar sobre o assunto. Só lembrar, vereador Valdemir, Vossa Excelência tem razão, e por isso que eu estou convocando a reunião com os líderes, inclusive conversar com o líder do prefeito, para que a gente tenha um entendimento. E esse entendimento é importante porque nós somos fiscalizador. Se caso não tiver realmente um consenso, vai ser decidido entre o colégio de líderes. Eu quero primeiro remeter de uma forma cordial com todos os líderes e que a gente faça uma discussão produtiva e que a gente saia com a conclusão do que nós queremos. Sei que ninguém está fazendo isso, nenhum pedido de CPI, por uma forma diferente, a não ser o interesse público em comum. E é isso que nós entendemos. Só que eu fico engessado porque eu tenho que montar essa CPI e eu gostaria de ter recurso nesse momento, porque estaria tudo resolvido. Resolvido em relação à documentação, mas em relação
a finalização do processo CPI que eu questiono. Ou a gente muda, consegue a nível federal brigar para ter uma punição maior e ser mais condenatória em relação ao que nós fazemos, né? Aí nós temos realmente uma conclusão que a CPI vale a pena. Eu não estou desqualificando o CPI, mas eu estou falando que é realidade. E a população não sabe. Quando você fala de um custo desse, as pessoas acham que nós estamos falando de coisa absurda. E não é não, é real. Mas eu, vereador Carijó, pequeno expediente. Alguém ouviu a entrevista? Bom dia, senhores vereadores. Depois de longo e tenebroso inverno, estou de volta. Queria agradecer ao presidente e, acima de tudo, a esta casa, que hoje voltamos efetivamente para dar o nosso rumo e a nossa contribuição. São dois assuntos que me trazem nesse pequeno expediente. Primeiro, para não polemizar mais, elogiar a posição do presidente, a fala anterior do presidente, que foi extremamente serena, extremamente correta, e é assim que se resolve. Essas questões têm que ser resolvidas realmente no colegiado de líderes, que eu acho que é o fórum adequado para se discutir questões complexas como essa. Eu, particularmente, tenho uma visão sobre CPIs, eu acho que é um custo alto para pouco resultado, de uma forma geral. Mas é um instrumento válido, sim. E a Prefeitura não tem nenhum temor em relação a qualquer tipo de CPI. Nem o governo, nem a Prefeitura, muito menos o coronel. E eu vou conversar com ele, particularmente, para que todas as informações que forem necessárias, vereador Homero, realmente sejam enviadas para essa casa, até porque não tem absolutamente nada a ser escondido, vereadora Socorro Sampaio.